Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E eu vou começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Você tem dificuldade de dizer não para algumas pessoas e tem a sensação de que essas pessoas estão sempre se aproveitando da tua boa vontade? Se esse é o seu caso, esse vídeo é para você. É impressionante a quantidade de pessoas que têm dificuldade de impor limites. Inclusive, eu me arrisco a dizer que 80% das pessoas que eu atendo na clínica demonstram em algum momento da terapia a necessidade de trabalhar isso. Aceitar muita coisa contra a tua vontade, a longo prazo, começa a te prejudicar, porque você vai percebendo que o seu tempo é precioso e que toda vez que você fala sim para alguém querendo falar não, na verdade você está falando não para você mesmo. Então você está deixando de fazer algo que você gostaria ou que é importante para você, para fazer algo que é importante para outra pessoa. E aí você às vezes se torna até aquela pessoa que está sempre ali, pede para fulana, ela sempre está disposta a ajudar. E aí quando você vê, você começa a se prejudicar por não conseguir dizer não para aqueles pedidos que as pessoas te fazem ou para aqueles convites até que elas te fazem. E a primeira coisa que eu queria falar nesse vídeo é que as pessoas só entram até onde você deixa. Então entenda que se todo mundo te pede ajuda o tempo todo quando você não tá afim, a culpa não é dessa pessoa. A responsabilidade por essa situação é sua. E é sua responsabilidade começar a impor esses limites. Porque vamos combinar, gente, nem todo mundo tem bom senso. E muito menos as pessoas estão realmente a fim de avaliar se é possível para você fazer aquilo ou não, ou se você está em alguma dificuldade ou não, ou se você está até disposto a fazer aquilo ou não. Então é seu dever comunicar os seus limites. Tá bom, Thaís, eu sei que eu preciso começar a falar não, mas como que eu posso começar a desenvolver isso em mim? E eu vou compartilhar com vocês 3 passos que são importantes ou 3 dicas que são importantes para que você comece a dizer não. Para que você comece a avaliar aquela situação e dizer não quando você quer dizer não. E a primeira coisa que você tem que perceber é qual que é a tua reação quando você recebe um não. A maioria das pessoas que tem dificuldade de dizer não também tem dificuldade de aceitar um não. Entenda que a maioria das vezes que você escuta ou recebe um não de alguém, isso não tem a ver com você, tem a ver com a pessoa. Porque muita gente às vezes faz um convite para alguém e escuta um não, aí já pensa que essa pessoa não quer estar com você, ou que essa pessoa é egoísta, ou que você fez alguma coisa e chateou essa pessoa. Enfim, 1000 pensamentos desse tipo. E se tem algo que é fundamental para que você tenha saúde mental e bem-estar, é que você desenvolva a chamada flexibilidade psicológica ou flexibilidade cognitiva, que nada mais é a tua capacidade de enxergar uma situação de maneiras diferentes daquela que você está habitualmente acostumado a enxergar. Então, se uma pessoa te diz não e você acha que ela não tá nem aí para você, começa a flexibilizar o teu modo de enxergar e, consequentemente, o teu modo de pensar a respeito desse não. Começa a se perguntar, existe uma outra interpretação para essa situação? Será que, de repente, essa pessoa realmente não tá cheia de coisa para fazer e não tem tempo para isso? Ou ainda, será que essa pessoa só não tá afim e quer apenas descansar? Começar a desenvolver essa flexibilidade, ela é fundamental para que você enxergue a situação de uma maneira diferente, consequentemente você vai começar a enxergar o teu dizer não de uma maneira também diferente. Ou seja, como algo normal e extremamente necessário se você quiser ter saúde mental. Ou seja, você ouvir um não e aceitar aquilo. Porque vamos combinar, tem coisa mais chata do que você falar não para alguém em relação a um convite e essa pessoa ficar insistindo para você ir? Eu particularmente não gosto dessa situação. Se eu pudesse te dar uma sugestão, não seja esse tipo de pessoa. Comece a aceitar os nãos que você recebe de uma maneira natural. A segunda coisa que eu queria dizer a respeito disso é para você acostumar com o desconforto. Falar não muitas vezes não é confortável. Você precisa começar a se acostumar com esse desconforto, que é algo natural da vida adulta. Eu tô gravando esse vídeo pra vocês porque eu sempre fui uma pessoa que tinha muita dificuldade de dizer não. E quando eu comecei a trabalhar isso em mim, eu percebi que vinha uma série de pensamentos na minha cabeça. Toda vez que eu ia dizer não, eu ficava pensando, mas essa pessoa vai ficar chateada. Mas será que eu não tô sendo egoísta? E nessa desses pensamentos que vinham na minha cabeça, eu acabava aceitando, eu acabava ajudando alguém quando na verdade eu não podia ajudar, eu acabava aceitando convites que eu nem tava muito afim. E quando eu decidi mudar isso na minha vida, porque isso realmente atrapalha muito a gente de conseguir alguns objetivos que a gente quer pra nossa vida, eu comecei a treinar dizer não.
E à medida que eu fui falando alguns nãos, eu fui me acostumando com aquela sensação de desconforto. A gente vai se habituando com aquela sensação. E no final das contas, eu percebi que o pior que podia acontecer não era assim grandes coisas. E aí a gente vai para o terceiro ponto que eu queria falar aqui, que é aprenda a lidar com as consequências de dizer não. E aqui uma perguntinha que pode te ajudar muito é o que é o pior que pode acontecer se eu falar não para essa pessoa? O que isso vai implicar na minha vida? Entenda que nem todo mundo vai compreender bem o seu não ou aquele limite que você quer impor. Pode até ser que algumas pessoas comecem a se afastar de você quando perceber que você não está ali toda hora disponível no momento que ela quer. Mas sinceramente, com o tempo eu fui percebendo que está tudo bem nisso. Aliás, eu vejo isso até como algo positivo, como se fosse um filtro natural. Porque um relacionamento saudável é aquele que você tem pessoas perto de você por quem você é. E não por aquilo que você pode ou não fazer por aquela pessoa. E é claro que, eventualmente, a gente vai falar sim querendo dizer não. Não quer dizer que a gente vai falar não pra tudo. Mas você vai perceber que isso já não vai te incomodar tanto, porque você conseguiu parar para avaliar sobre aquela situação e dizer sim. Foi uma escolha que você fez. Você não falou sim porque você não conseguiu falar não. Você falou sim porque você avaliou aquela situação, avaliou os prós e contras e decidiu fazer mesmo contra a sua vontade. Isso vai acontecer eventualmente, mas não sempre. E vai ser fruto de uma escolha. E essa é a diferença. Quando você começa a avaliar, parar e pensar, será que isso cabe na minha agenda? Será que isso não vai me prejudicar? O que é o pior que pode acontecer se eu disser não? Claro que no vídeo, gente, eu dou uma série de dicas para te ajudar a começar a treinar isso na sua vida, para te ajudar a começar a enxergar essa situação de uma outra maneira, né? A desenvolver a flexibilidade psicológica. Mas existe uma razão pela qual você tem essa dificuldade de impor limites. E isso é muito trabalhado em terapia, através de um processo de reestruturação de crenças e desenvolvimento da habilidade da assertividade. Aliás, eu vou deixar aqui na descrição do meu vídeo os links das minhas redes sociais, para caso você tenha interesse de agendar uma sessão comigo. E para finalizar, eu queria dizer que impor limites é libertador e que dizer não, ela é uma habilidade que você pode sim desenvolver. E o meu desafio aqui para você hoje é que nessa semana você comece a dizer pequenos nãos, como se fosse começar a dizer não para coisas que são mais fáceis. E à medida que você for falando esse não para coisas que são mais fáceis, você vai aumentando para coisas maiores. Como qualquer habilidade, você precisa começar a praticar. No início você vai sentir aquele desconforto e entenda que aquele desconforto é algo natural. E quanto mais você for praticando, mais você vai se habituando com essa sensação e percebendo que os resultados de dizer não para uma pessoa quando você realmente não pode ou quando você realmente não tá afim, que as consequências de dizer não são assim tão grandes quanto você imagina. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. E eu tô pensando em fazer um vídeo sobre comunicação não violenta, que é uma maneira mais assertiva de você começar a dizer aquilo que você precisa expressar para as outras pessoas, inclusive um não. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo e compartilha com aquela pessoa que precisa começar a se impor mais na vida dela, tá bom? É isso, um beijo, tchau!